Capítulo 4. Da Administração Pública. Seção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 154. A administração pública direta, indireta e fundacional de quaisquer dos poderes do Estado do Ceará obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, e ao seguinte. Inciso 1º. Os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público, na administração direta, indireta e fundacional, depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas apenas as nomeações para cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável, uma vez, por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável, previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, objeto do concurso. Inciso 5º. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6º. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica, prevista no artigo 37, inciso 7º, da Constituição da República. Inciso 8º. O não cumprimento dos encargos trabalhistas pelas prestadoras de serviços, apurado na forma da legislação específica, importará na rescisão do contrato sem direito à indenização. Inciso 9º. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, do governador do Estado no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicáveis limites aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Inciso 10. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre civis e militares, far-se-á, sempre na mesma data. Inciso 11. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 12. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 13. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 do artigo 37 e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 13 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º, todos da Constituição Federal. Inciso 14. Lei complementar estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária, de excepcional interesse público, fixando o prazo de até 12 meses, prorrogável, no máximo, por 12 meses. Inciso 15.
É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida apenas, e quando houver compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso, o disposto no inciso 11. A linha A. A de 2 cargos de professor, é. A linha B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C. A de 2 cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Inciso 16. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Inciso 17. A administração fazendária e seus servidores terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 18. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Inciso 19. Depende de autorização legislativa, em qualquer caso, a criação de subsidiárias às entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 20. Ressalvados os casos de dispensa e inexigibilidade, previstos em lei, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 21. Nenhuma pensão paga aos dependentes de servidor público falecido poderá ter valor mensal inferior ao salário mínimo. Inciso 22. O tempo de serviço dos servidores públicos na administração direta, nas autarquias e nas fundações públicas, será contado como título, quando se submeterem a concurso público para fins de efetivação na forma da lei. Inciso 23. A lei reservará percentual de cargos de empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 24. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º, do artigo 39, da Constituição da República, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, vedada a remuneração inferior ao salário mínimo nacional. Inciso 25. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 26. A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado exercida por servidores de carreira específica, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuará de forma integrada com a dos demais entes federados, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Inciso 27. As atividades de controle da administração pública estadual, essenciais ao seu funcionamento, contemplarão, em especial, as funções de ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição. Parágrafo 1º. Nenhum servidor poderá receber contraprestação inferior ao salário mínimo. Parágrafo 2º. Os valores dos cargos comissionados serão fixados, obedecendo-se a uma diferença nunca excedente a 10% de um para o outro em seu escalonamento hierárquico, não podendo exceder ao valor da remuneração correspondente ao do símbolo DNS-1. Parágrafo 3º. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública,
na indisponibilidade de bens e no ressarcimento do erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 4º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 5º. Por força do artigo 37, 14 da Constituição Federal em combinação com o seu artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os percentuais ou valores relativos às gratificações ou quaisquer vantagens pecuniárias, inclusive as de caráter pessoal, são calculados e aplicados de modo singelo, incidindo exclusivamente sobre o vencimento base ao soldo, dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, bem como de quaisquer categorias de agentes públicos do Estado do Ceará. Parágrafo 6º. Exclui-se do limite máximo previsto no inciso 9º, somente a progressão horizontal por tempo de serviço, o salário família e o adicional de férias. Parágrafo 7º. Os servidores ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Ceará deverão enviar anualmente declaração de seus bens, dos bens de seus cônjuges e dos descendentes até o primeiro grau ou por adoção, aos seus superiores, que adotarão as providências cabíveis em caso de suspeita de enriquecimento ilícito ou outras irregularidades. Parágrafo 8º. Os auditores e auditores adjuntos da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará deverão enviar anualmente declaração de seus bens, dos bens de seus cônjuges e dos descendentes até o primeiro grau ou por adoção, aos seus superiores, que adotarão as providências cabíveis em caso de suspeita de enriquecimento ilícito ou outras irregularidades. Parágrafo 9º. As declarações de bens a que se referem os parágrafos 7º e 8º deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado e postas à disposição de qualquer interessado, mediante requerimento devidamente justificado. Parágrafo 10. Nas hipóteses do inciso 14 deste artigo, quando se tratar de contratos temporários de professores, ocorrendo paralisações ou força maior, devidamente justificadas, que suspendam o calendário acadêmico ou escolar, impedindo o cumprimento da carga horária do semestre dentro do prazo de contratação, os respectivos professores substitutos poderão ter seus contratos prorrogados no limite necessário da reposição das aulas, sem criação de qualquer vínculo, no caso dos temporários da área de defesa agropecuária, bem como das de arquitetura, engenharia e cargos técnicos inerentes a essas áreas. Os contratos poderão ser prorrogados por mais 12 meses, contados do prazo final da primeira prorrogação. Nos demais casos, poderão ser prorrogados por mais 120 dias contados do prazo final da primeira prorrogação, quando já autorizada nova contratação temporária por lei específica ou quando já autorizado concurso público para provimento de cargo efetivo. Parágrafo 11. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, na forma da lei. Parágrafo 12. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, de servidores públicos. Parágrafo 13. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Inciso 1º. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Inciso 2º. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, incisos X e 33 da Constituição da República, é. Inciso 3º. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.
Parágrafo 14. Fica vedada a nomeação ou a designação para cargos de provimento em comissão daqueles considerados inelegíveis, em razão de atos ilícitos nos termos da lei complementar de que trata o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, no âmbito da administração direta e indireta dos poderes executivo, judiciário e legislativo do Estado do Ceará, incluídos os Tribunais de Contas e o Ministério Público. Parágrafo 15. É vedada, ainda, a nomeação direta para membros dos Tribunais de Contas, bem como para compor listas para efeitos de investidura e promoção no âmbito do Poder Executivo, Poder Judiciário e do Ministério Público, daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da lei complementar de que trata o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, integrando critérios inarredáveis na escolha e nomeação de autoridades nos casos previstos nesta Constituição. Artigo 155. Fica assegurada a maiores de 16 anos a participação nos concursos públicos para ingresso nos serviços da administração direta e indireta. Artigo 156. Revogado. Artigo 157. Os órgãos que compõem a administração direta e indireta, autarquias, sociedades de economia mista e suas entidades vinculadas e as fundações, deverão reservar 10% do total de suas verbas publicitárias, destinadas à televisão, para a televisão educativa. TVE Canal 5. Artigo 158. É assegurado o controle popular na prestação dos serviços públicos mediante direito de petição. Parágrafo único. As pessoas responsáveis pela prestação dos serviços públicos, sempre que solicitadas por órgãos públicos, sindicatos ou associações de usuários, prestarão, no prazo definido em lei, informações detalhadas sobre planos, projetos, investimentos, custos, desempenhos e demais aspectos pertinentes à sua execução, sob pena de responsabilidade. Artigo 159. Revogado. Artigo 160. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma e prazo previstos em lei, poderá obter informações a respeito da execução de contratos ou convênios firmados por órgãos ou entidades integrantes da administração direta, indireta e fundacional do Estado, para a execução de obras ou serviços, podendo, ainda, denunciar quaisquer irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado ou a Assembleia Legislativa. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, os órgãos e entidades contratantes deverão remeter ao Tribunal de Contas e à Assembleia cópias do inteiro teor dos contratos ou convênios respectivos, no prazo de 5 dias após a sua assinatura. Artigo 161. Compete ao Estado e municípios fiscalizar, na forma da legislação vigente, a aplicação por suas entidades da administração direta, indireta e fundações, dos recursos federais, que lhes forem transferidos, mediante convênio, acordos ou ajustes, sem elidir a fiscalização de competência dos órgãos do controle interno e externo da União. Artigo 162. É obrigatória a fixação de quadro com lotação numérica de cargos e funções, sem o que não será permitida a nomeação ou contratação de servidores. Parágrafo 1º. A despesa com o pessoal ativo e inativo dos poderes estaduais, Ministério Público, fundos, órgãos e entidades da administração indireta, mantidos pelo poder público, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 2º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1º. Se houver dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes, é. Inciso 2º. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Parágrafo 3º.
As autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação terão quadro de lotação próprio, sendo vedada a nomeação ou contratação de pessoas sem a existência de vaga. Parágrafo 4º. Revogado. Artigo 162-A. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, os tribunais de contas do Estado e dos municípios, o Ministério Público, as autarquias e as fundações públicas do Estado do Ceará publicarão, dentro do Ano Civil, no Diário Oficial do Estado, relação dos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e pensionistas, devendo a identificação ser por nome, sem abreviações, cargo efetivo ou função, cargo em comissão ou função gratificada, posto ou graduação, matrícula, órgão de lotação e de exercício. Parágrafo 1º. A obrigação imposta por este artigo abrange os servidores públicos dos quadros permanentes e transitórios. Parágrafo 2º. Nas relações mencionadas no caput deste artigo, deve ainda constar, separadamente, a identificação de todas as pessoas físicas que, nos 12 meses anteriores ao mês das publicações, prestaram serviços de natureza eventual ou permanente aos poderes e órgãos do Estado do Ceará, e que por eles foram diretamente remunerados, e de estagiários e bolsistas, devendo a identificação ser por nome, sem abreviações, função, atividade ou serviço prestado, matrícula, CPF, esse se não existir matrícula, datas de início e término da função, atividade ou serviço prestado. Parágrafo 3º. O não cumprimento do disposto neste artigo configura lesão ao patrimônio público estadual, à moralidade e à publicidade administrativas. Artigo 162-B. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, os tribunais de contas do Estado e dos municípios, o Ministério Público, as autarquias e as fundações públicas do Estado do Ceará publicarão, dentro do Ano Civil, no Diário Oficial do Estado, os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo configura lesão ao patrimônio público estadual, à moralidade e à publicidade administrativas. Artigo 162-C. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, os tribunais de contas do Estado e dos municípios, o Ministério Público, as autarquias e as fundações públicas do Estado do Ceará publicarão, dentro do Ano Civil, no Diário Oficial do Estado, os valores gastos, em cada um dos 12 meses anteriores ao mês de publicação, com o pagamento dos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e pensionistas, e com o pagamento das pessoas físicas que, no mesmo período, prestaram serviços de natureza eventual ou permanente aos poderes e órgãos do Estado do Ceará, e que por eles foram diretamente remunerados. Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo configura lesão ao patrimônio público estadual, à moralidade e à publicidade administrativas. Artigo 163. O Estado responsabilizará os seus servidores por alcance e outros danos causados à administração, ou por pagamentos efetuados em desacordo com as normas legais, sujeitando-os ao sequestro e perdimento de bens, nos termos da legislação pertinente. Artigo 164. É gratuita, para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, além dos atos previstos no artigo 5º, inciso 76, da Constituição Federal, a expedição de cédula de identidade individual. Artigo 165. Os servidores públicos deficientes físicos sensoriais, ou não, farão jus à aposentadoria na mesma forma estabelecida para os demais servidores,